Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu sou o Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a sequência com o uso de ferramentas ou ABG, ABP, ABPA do Most. Vamos ao vídeo. Muito bem pessoal, vamos lá então para mais um vídeo aqui, tá? Dessa vez vamos falar sobre o terceiro tipo de movimento do Most, que é a sequência com o uso de ferramentas, tá? Ou ABG, ABP, ABPA, tá bem? Antes de mais nada, quero pedir para vocês curtirem aí o vídeo, tá? Se foi útil a vocês, compartilhe aí com seus amigos, colegas. Não deixa de se inscrever aí no canal, tá? Deixa os comentários com dúvidas, sugestões, correções, tá bom? São sempre muito bem-vindos. E como sempre, preparei aqui uma sequência de slides para suportar aqui as explicações também, então vou chavear aqui para a tela. Vamos lá, vamos começar a falar agora aqui sobre o terceiro tipo de movimento do Most, tá? Que é o ABG, ABP. Aí tem um asterisco aqui, né? Um campo para você escolher a ferramenta, em seguida ABPA, tá bom? Então, esse movimento aqui, ele pode ser dividido, né? Em 4 subatividades aí, tá? Que é o ABG, o inicial é sempre pegar o objeto ou a ferramenta, né? Ganhar controle sobre a ferramenta. ABP, que é para posicionar a ferramenta no local de uso. Aqui tem um campo que fica sempre em aberto, tá? Que depende da escolha do literal referente à ferramenta que você vai utilizar, tá? Vou mostrar em alguns minutos aí, tá? E em seguida, retornar a ferramenta para a posição de origem e retornar o movimento dos braços aqui para a posição de origem também, tá joia? Então esse é o subdivisão aí dessa sequência de movimentos, tá? A tabela, né, ou cartão Most para esse tipo de atividade, tá? Ele se subdivide em 2 tabelas, tá? A primeira delas relacionadas a apertar ou afrouxar, tá bom? Então essa é a primeira tabela aqui e ela se subdivide em ações do dedo, ações do pulso, ações do braço e ações com o uso ou suporte aí de uma ferramenta, tá bom? Referentes a afrouxamento ou aperto. E também tem uma tabela, né, adicional com atividades do tipo cortar, que é o índice C, tratamento de superfície, tá? Que é o índice S, medições, é o índice M, record ou registrar, né, fazer registro aí, escrever basicamente, tá? Ou marcar, e T, que é de think ou pensamento, né? Pensar em inglês aí, tá bom? Então, os parâmetros para uso de ferramentas são esses aí, tá? F para apertar, L para afrouxar, C para cortar, S para tratamento de superfícies, M para medir, né? Efetuar medições, R para registrar e T para pensar, tá? E todas essas particularidades da tabela aí vão ser detalhadas nos próximos slides aí com algumas dicas de uso, tá bom? Então, se você consultar o cartão aí, você vai encontrar particularidades nas atividades aí para você adequar ao seu estudo aí. E aí, baseado nessa adequação que você vai fazer, né? Nessa comparação, você vai obter um índice referente ao tempo equivalente para essa atividade aí, tá bom? Então, o primeiro deles, né, é apertar ou afrouxar, porém com a ação dos dedos e pulso, tá? Então, a gente acabou de ver aí que existem 2 divisões, né? A ação dos dedos, que é o finger action, tá? Que se refere ao movimento dos dedos para girar uma porca, um parafuso, né? Que opõe pequena resistência. E onde requer aperto somente com os dedos, tá bom? Esse é o uso aí do finger action, da coluna finger action, tá? Ou ação dos dedos. A coluna de ação dos pulsos, tá? Cobre um movimento de até 6 polegadas com a mão, tá bom? Então, sempre que o movimento com os pulsos for um movimento de até 6 polegadas com a mão aí, que exige o giro, né, dos pulsos, você pode usar essa coluna aí, tá? E aí tem uma específica para giro do pulso, que inclui as ferramentas, né, que são acionadas com o pulso. Uma vez são colocadas, não tem reposição. Por exemplo, chave de fenda, soquete, chave soquete, né, chave T. Então esses subíndices são utilizados quando se faz uso desse tipo de ferramenta aí, tá bom? Rotação do pulso com giros de 360 graus, tá? Que são o que eles chamam aqui nessa coluna de cranks.
E golpeamentos, tá? Então, que é o movimento da mão girando em torno do pulso, e o subíndice é determinado pela contagem no número de ações, tá? Inclui já a mão e o martelo utilizado para fazer esse golpeamento aí, tá? Então aqui tem alguns exemplos, ó, das chaves utilizadas, né, para esse tipo de atividade, as ferramentas utilizadas nessas colunas aí, tá? Que é a chave catraca, essa aqui, é a chave T, tá? Chave de boca fechada, chave de boca aberta, tá? Chave hexagonal em L, né, conhecido como chave Allen também, e a chave ajustável aqui, tá bom? Então são os tipos de ferramentas aí utilizadas nessa coluna aí, tá bom? Com relação às ações do braço, né, o golpeamento, arm action, significa os movimentos, né, em que você precisa mover os dedos, mãos e braços e ombros, tá? Com ferramentas de 6 a 18 polegadas de comprimento, tá bom? Então, o martelo é uma delas, né? O mais fácil de reconhecer o movimento de golpeamento aí é o martelo, tá? E aí ele se subdivide aqui em giro de braço, né? Que é o arm turn, que é encontrado na primeira coluna da tabela de dados. Inclui o tempo do aperto final e afrouxamento inicial, e é um movimento para trás e para frente e não tem substituição de ferramenta, ou seja, a ferramenta fica depositada no local, você faz um golpe para frente e para trás, né? O golpe de braço, tá? Que são os arm strokes aí com reposição, que é igual ao golpe de pulso e aparece com as mesmas ferramentas, porém maiores, tá? Inclui um tempo de aperto final aí, tá? Ou afrouxamento inicial, né? Soltar ou apertar. Movimentos com rotação do braço com giros 360 graus, que é o movimentos de alavanca de braço que chama, né? Que aplica-se a ferramentas usadas, movimentos com caminho circular, girando no cotovelo ou ombro, tá? É um movimento muito raro, tá? Tipo marreta, né? E não inclui um tempo de aperto final ou afrouxamento inicial, tá bom? E os golpeamentos, né? Os strikes aí, que é efetivamente as marteladas, né? É quando uma ferramenta é pivoteada sobre o cotovelo aí, tá bom? Então quando você vai martelar, por exemplo, né, você vai fazer nesse sentido, um movimento nesse sentido aqui, e o pivô vai estar lá no cotovelo, tá? Então é quando você usa essa coluna aí, tá bom? E aí, de acordo com os índices, você vai adaptar com o que é feito na atividade, né? Também tem uma coluna chamada de Power Tool, tá? Que é o uso de ferramentas de potência aí, né? Que dão, quando a força aplicada para apertar ou afrouxar um elemento de fixação é razoavelmente grande para ser feita repetidamente pelas mãos e braços aí, tá? Você usa o índice F3 e L3 para fixadores de até 1/4 de polegada, tá? E F6 e L16 para fixadores maiores que 1/4 até 1 polegada, tá? Tem até o exemplo aqui de um parafuso aqui cujo diâmetro é 1/4, tá? E isso é baseado na quantidade de rosca, né, que vai manter o fixador preso, tá? E na força que vai ser aplicada para parafusar e unir aí o elemento de fixação no seu destino, tá bem? Com relação ao posicionamento e a colocação da ferramenta, né, que é o índice P de posicionamento, existem algumas ações, né, que precisam ser consideradas, né? Então tem aqui alguns exemplos, tá? Você usa P1 para os dedos, tá? Quando você precisa posicionar com os dedos aí uma determinada ferramenta, tá? Ou P3 se você precisa localizar e apertar. E P6 se você precisa colocar uma porca em um ponto cego ou obstruído, por exemplo, tá? Vai levar um pouquinho mais de tempo. Quando você precisa posicionar uma chave de fenda aí, né? Numa fenda é o P3. Se você precisa posicionar uma chave catraca, também P3. Uma chave T, P3 também, e uma chave inglesa P3, tá? Se for uma chave inglesa ajustável, coloca P6, né, porque ele vai precisar ajustar com o dedo ali a rosca sem fim, né, da porca. Então esse tempinho adicional aí aumenta o índice aqui most, tá? Se for um martelo é P0, tá? Não tem alinhamento inicial. Agora você pode colocar aqui 10 TMUs, né, ou o índice 1 aí, se o martelo precisa ser alinhado antes do primeiro golpe, tá? Então se antes do primeiro golpe a pessoa precisa marcar ali a posição de um prego, alguma coisa, coloca um P1 que vai ser o tempo suficiente para ele alinhar o martelo e começar a martelar. Quando você faz uso de instrumentos de medição, por exemplo, né, posicionar instrumento de medição, quando o objetivo é medir
utilizo o P1 também, tá? Quando réguas e esquadros são usados para marcar linhas retas, o valor de P pode variar aí de acordo com o número de pontos, tá? Se for um instrumento de escrita, é P1 também, e uma ferramenta de trabalho em superfície, P1 também, tá bom? Então é importante utilizar esses valores de P aí, nessas situações aí, para a colocação da ferramenta, tá bom? Existe também a coluna para cortar, né, que é o índice C, e essa coluna se subdivide em dois tipos de subcolunas aí. A primeira delas é referente ao pinçamento, tá? Utilizando aí um objeto que tem os dois manípulos, né, como alicates, esse tipo, existem pinças desse tipo também, né? Então a primeira, o índice C1, né, ele é utilizado quando você vai só pinçar para empunhar ou segurar um objeto, tá, com a pinça. C6, né, que é o twist, é depois de tomar dois cabos, os grampos são fechados e os dois cabos são conectados torcendo duas vezes, por exemplo, tá? Então, muito comum você ter aí, prender dois cabos, né, e depois pegar o alicate aí e girar, né? Então, esse giro, né, twist, que a gente chama, é o C6 aí, tá bom? E se você precisa dobrar para formar um ilhós, né, fazer aquele olhar, né, você utiliza o índice C6 também, né, que é quando é necessário que um ilhós seja feito no final do cabo, tá bom? E a segunda coluna, tá, é a coluna de corte para ações agudas, realmente de corte aí, tá? Então, se você for fazer somente um único corte com um alicate ou uma tesoura, por exemplo, né, você usa o índice C3, tá? À medida que aumenta, C6, né, que é o C3 é o soft, é um único corte. C6 é o medium, que é o médio, fazendo dois cortes pegando a pinça, né, ou a tesoura com a mão. E o C10 aí, que é o hard, né, que é fazer dois cortes ou mais pegando a pinça com as duas mãos, né, que é a resistência ao corte é maior, então é mais duro. Então você usa o C10 aí, tá bom? O uso de canivete, tá, é coberto também nessa questão do corte aí, né? Então, os dados de corte por canivete, tá, eles são baseados no número de cortes que você faz, tá? Um corte pode incluir cortar um laço ou um corte de uma caixa de papelão, por exemplo, né? O canivete pode ser passado várias vezes, tá? A menos que ele seja levantado, tá bom? Caso contrário, a frequência para os valores P e C da coluna slice, que é de corte, tá, deve ser incluída aí, tá bom? E a coluna para uso de tesouras e alicates para efetivamente cortar aí, tá? Então, se você faz um corte só com tesoura e alicate é o C1, dois cortes C3 e C6 se você faz 3 a 4 cortes aí, tá bom? Essas são as colunas aí, as subcolunas da seção de cortar, cut, né, na tabela MOST aí, por movimento com uso de ferramentas. Também existe uma coluna, né, que é para tratamento de superfícies, tá, chamada de surface treat, tá? Lá na tabela MOST você vai encontrar esse termo aqui, ó, tá? Que são as atividades com materiais de limpeza, remoção de partícula, remoção de substância e objetos de acabamento, tá? Ela se divide, né, em três grandes grupos lá na tabela, tá? Que é o uso de pistola ou mangueira de ar, o uso de escova, o uso de estopa ou pano, tá? Os valores para o uso desse tipo de ferramenta aqui são baseados na área que está sendo limpa, tá? Então, se você for consultar o valor lá na tabela, você vai ter que determinar qual é o tamanho da área que você está limpando, tá? E baseado nessa área e na ferramenta que você usa, tá, você vai determinar qual é o índice MOST aqui, tá, que vai ser o índice S que vai ser utilizado aqui, Surface Treat, tá bom? Quando a atividade, né, com uso de ferramentas, ela significa que vai ser usado um instrumento de medição, tá? Então aí vai depender bastante do tipo de medição que você vai fazer, tá? A coluna se chama Measure, tá bom? A coluna lá na coluna MOST, né, na segunda tabela, vai se chamar Measure, e aí ela vai cair em algumas situações aqui muito comuns, tá? Que é a medição de um perfil, tá? Que é o uso de instrumentos de ângulo, raio ou nível para comparar o perfil do objeto sendo medido, tá? Então você usa o M10 nesse caso aqui, tá bom? Se você vai usar uma escala fixa, né, que são essas escalas de metal, como se fossem umas réguas, né, de metal, você usa o M16, tá?
de até 12 polegadas ou 30 centímetros. Mais que isso, você precisa usar a tabela estendida, tá bom? Também é usado o M16, tá? Para paquímetros ou verniers lineares de até 30 centímetros aí, tá bom? Então, paquímetro até 300 milímetros aí você pode usar o índice M16 para medição aí, tá? Como eu falei aqui, né? M16, ó, tá? Para paquímetros e escalas lineares. Quando você vai fazer uso de instrumentos de lâminas, né? É o M24. O que são instrumentos de lâminas? São instrumentos como esse daqui, ó, tá? São instrumentos onde você tem lâminas com espessuras pré-definidas e você vai utilizar essas lâminas para inserir aí em algum vão ou gap, né? Para checar se esse gap é maior ou não que a espessura da lâmina, tá bom? Se você vai usar trena e fita métrica de até 2 metros, tá? Você usa aqui M32, tá? Que é o índice M de medição 32 aí. E se você vai fazer uso de micrômetros, menores ou iguais que 4 polegadas, tá? Ou 10 centímetros, né? Equivalente a 100 milímetros aí, você precisa colocar, né, o índice M32, se for um paquímetro de profundidade, um micrômetro de profundidade. Deixa eu escrever aqui, M32, nesse caso aqui, tá? Esse aqui é um micrômetro de profundidade aqui, ó, tá? Um micrômetro de diâmetro interno, tá? Ele já é um M54, tá? Ele vai medir um diâmetro interno aqui, nessa distância aqui entre as duas pontas. E um diâmetro externo, tá? Um paquímetro que faz a medição de diâmetro externo, que é muito comum, né, na indústria mecânica, aí, que é igual a esse aqui. Você vai usar M42, ou seja, 420 TMUs aí, tá bem? Tá joia, pessoal? Então, esse aqui são as diretrizes aí para uso de... Esse aqui é um nível, né? E esse aqui é um esquadro, tá? Que são equipamentos de medição aí lineares ou de ângulo, né? Então, você vai usar M10 aqui, nesses casos aqui, tá bom? Existe também a coluna, né, para registro, né, onde a atividade com o uso de ferramentas envolve a escrita ou demarcação, tá, utilizando as mãos. Então, se você vai preencher um formulário, por exemplo, né, os valores desse parâmetro aqui são selecionados principalmente pelo número de dígitos ou letras escritas, tá? Eu até dar um exemplo aqui, ó, que uma assinatura ou data, né, preencher um campo de data é considerado um índice R16, tá? Então você vai levar 160 TMUs aí para preencher, para fazer uma assinatura ou escrever uma data, por exemplo, tá bom? Então esse aqui é o R16 para preencher um campo aqui. E se você vai fazer uma demarcação, por exemplo, com o uso de marcadores industriais, tudo mais, né, aí cada uma das marcações que é feita, né, é considerado um dígito, né? Um visto ou uma linha escrita também são contados. Então, R1 a R3 aí, tá? R1 a R3. Se você olhar na tabela, você vai encontrar valores de referência para cada comprimento de escrita que é feito ou com marcador industrial ou com caneta ou lápis aqui, tá bem? Então, essa atividade de registro manual aí, né, com escrita, né, se você vai usar uma ferramenta de caneta, marcador industrial, tá, são atividades que fazem parte aí também do conjunto de atividades do MOST com o uso de ferramentas, tá bom? Existe também uma coluna, tá, que é uma coluna referente a pensar, né, que é think em inglês, tá bom? Que refere-se ao uso sensorial de um processo mental, como inspecionar, examinar ou ler, tá? Então, também se subdivide em duas colunas menores, né? A primeira delas, que é inspecionar, né, em que os valores são determinados pelo número de pontos a serem inspecionados, né? E o resultado da inspeção é um simples sim ou não, ou seja, por atributo, né? Passa ou não passa, dependendo da presença ou ausência de defeito ou alguma característica aí que está sendo inspecionado. Então você vai usar, por exemplo, aqui um T6, né? Se você precisa utilizar a mão, por exemplo, se existe um risco, se existe calor, né? Isso consiste em colocar a mão sobre a superfície de um objeto e tirar, tá? Então você usa T6, né? Se você precisa sentir aí a presença ou não da característica utilizando as mãos, tá? E se você usa T10, tá?
que são 100 TMUs aí, para encontrar um defeito com o toque da mão, tá? E se a mão se move, tá, em direção ao objeto em 3 superfícies, depois retira, tá? Então você precisa tocar, né, com a mão aí a superfície do objeto, procurar com a mão, né, não apenas sentir. Você usa o T10, tá bom? E também existe o processo mental aí, né, que é considerado como pensar, né, no MOST, que é o processo de leitura, tá? Então, se você vai ler só dígitos ou palavras isoladas, tá, você utiliza um índice da coluna lá, né, de acordo com o número de dígitos ou palavras que vai ser lido, ou se você vai fazer realmente a leitura de um texto, tá, com frases, né, e parágrafos construídos, né, instruções de trabalho e serviço com bastante escrita, tá bom? E aí também você precisa utilizar a tabela com valores de referência de acordo com a quantidade de texto, tá, que a pessoa que está sendo avaliada, aliás, vai ler, né, a pessoa que vai executar a tarefa. Então esses dados, tá, eles são baseados em uma leitura média, tá, de 330 palavras por minuto, tá? Ou 5,5 TMUs por palavra, tá? É isso o tempo médio considerado aí que uma pessoa leva em média para ler uma palavra, ou 330 palavras por minuto, tá bom? Então, baseado nesse baseline aqui, foram atribuídos aí os níveis para a coluna Think aí de pensar, tá bom? Bom, pessoal, então para esse vídeo aqui é tudo. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí das explicações com relação ao terceiro intervalo do uso da ferramenta MOST, tá? Dúvidas, sugestões, comentários, deixa aí no canal, tá bom? Nos comentários aí do YouTube. E até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.